Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Janaína Lisboa e hoje eu estou aqui para trazer mais um dia da Palavra de Deus de uma maneira simples e fácil para o seu entendimento. E hoje eu quero falar sobre algo que você precisa ser alertado ao longo da sua vida. Talvez nunca ninguém tenha falado a respeito disso com você, mas hoje o Espírito do Senhor me trouxe este tema. Foi um tema até que eu falei numa live que eu fiz a respeito de provérbios no meu Instagram, pessoal. Aproveitando, se você não me segue, @JanaLisboas. Vai lá no meu Instagram, que também eu produzo bastante conteúdo lá, através das caixinhas de perguntas, para você tirar a sua dúvida e trazer aí entendimento e esclarecimento para você. Mas vamos lá. Hoje o tema é um tema que vai mexer um pouquinho com você, onde eu vou trabalhar com você uma reflexão sobre o discurso. E o que é um discurso? É aquilo que você fala, é aquilo que você professa, é aquilo que você defende. Quando você faz um discurso, você vai defender algum ponto que você de fato acredita. E o tema dessa mensagem de hoje é cuidado com o seu discurso. Pastora Janaína, por que você está falando a respeito disso? Porque eu tenho que tomar cuidado com o meu discurso. E de fato, o nosso discurso é aquilo que nós acreditamos. E eu não estou falando que você deve ter dúvidas do que você acredita, mas se você acredita em algo, você precisa defendê-lo. Só que preste bem atenção no que eu quero te ensinar hoje. O alerta hoje que será feito vai estar no texto de Romanos, capítulo 2, versículo 21. Romanos, capítulo 2, versículo 21. É um ensinamento de Paulo, né? Ele faz um questionamento aos judeus e, de fato, esse questionamento é muito plausível e eu quero explicar esse questionamento para você, para que você venha entender verdadeiramente a importância que o seu discurso tem na sua vida. Então hoje nós vamos falar sobre isso, mas antes eu quero pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas e se inscrever aqui no canal, porque se inscrevendo aqui no canal você me ajuda a alcançar mais pessoas e ensinar a palavra de Deus para mais vidas, e mais vidas serão transformadas não porque eu estou pregando, mas de fato porque a palavra de Deus ela é viva, eficaz e fiel. Então, quando você compartilha, você está enviando para uma pessoa e fala: assista essa palavra porque vai falar com você. Segue esse canal porque você precisa aprender a escritura. E a pastora Janaína ensina de uma maneira simples e fácil que você vai conseguir entender. Então, hoje, no texto de Romanos, capítulo 2, versículo 21, olha o que diz a palavra do Senhor. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Presta bem atenção no questionamento que o apóstolo Paulo está fazendo aos judeus nesse momento. O apóstolo Paulo, ele era um homem que conhecia profundamente a Escritura Sagrada. Ele conhecia a lei. E na lei, existe hierarquia, existe aquele que ensina, aquele que aprende, existem várias posições, né, e situações que são ensinadas através da lei. Então o apóstolo Paulo foi ensinado, ele aprendeu a lei e ele era um fiscal da lei. Ele fiscalizava a lei para ver quem estava cumprindo, quem não estava. Se você furta, né, você tinha que ser punido. Então a lei falava de diversas coisas que você não poderia fazer e se você fizesse haveria uma punição. Então o apóstolo Paulo sabia de cor e salteado todas as leis e ele fiscalizava. Só que num determinado momento ele encontra o Senhor na sua vida e aí ele muda, ele se converte, ele muda o discurso dele e ele passa a ser um cristão. Ou seja, aquele que confessa que Cristo, Filho de Deus, morreu na cruz. E ele passa a pregar a palavra de Deus para todos aqueles que precisavam ouvir. Então, quando ele chega nesse ponto
texto de Romanos capítulo 2, se você quiser voltar um pouquinho comigo, ele está falando com os judeus e ele diz que os judeus são indesculpáveis. Por que são indesculpáveis? Ele diz: se porém tu, que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, ele está falando, você que é judeu e que você repousa na lei, ou seja, descansa na lei, que conhece a lei, que estuda a lei, e te glorias em Deus, ou seja, você puxa a glória para si porque você conhece a palavra de Deus. Você, judeu, que conheces a sua vontade e aprova as coisas excelentes, porque você, judeu, é instruído na lei, você conhece a lei. Ele fala, você que está persuadido de que você é guia de cegos, luz dos que se encontram em trevas, ou seja, os judeus, eles tinham uma posição de se sentirem superiores porque eles conheciam a lei. Então, o apóstolo Paulo está falando, vocês que se gloriam de serem guias das pessoas que estão cegas, luz das pessoas que estão em trevas, vocês se gloriam demais. E aí ele fala no versículo 20, vocês são instrutores de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Ou seja, vocês observam a lei e entendem que na lei tem sabedoria e verdade. E aí no versículo 21, o apóstolo Paulo dá uma virada de chave, ele fala, mas vocês, tu, pois, que ensinas a outras pessoas, por que vocês não ensinam a vocês mesmos? Por que vocês pregam que não se deve furtar e vocês furtam? Dizes que não se deve cometer adultério e vocês cometem. Abominam os ídolos e lhe roubam os templos. Então o apóstolo Paulo ele faz um contraponto ali provocando os judeus. Vocês que falam que não se pode roubar, mas roubam. Vocês que dizem que não pode adulterar, mas adulteram. E aí o apóstolo Paulo começa a massacrar eles no discurso. Por quê? Porque eles se vangloriavam de conhecer a lei. Tá, pastora Janaína, já entendi que eles se achavam superiores. Mas o que essa palavra tem a ver hoje? Tem a ver que quando você começa a ser instruído na palavra, você observa os outros como se eles fossem inferiores a vocês. Como se eles não tivessem o conhecimento que vocês têm. A gente tem esse pequeno defeito, esse pequeno grande defeito, de quando a gente sabe alguma coisa, a gente sempre quer impor a nossa vontade, dizer o que é certo, o que é errado. Mas Provérbios fala que muitas vezes a sabedoria está no calar, é no tardio em irar-se, é você esperar a hora certa. E os judeus, eles eram esse tipo de pessoa. Eles falavam muito da lei, corrigiam as pessoas, mas eles mesmos se perdiam em suas palavras. E olha que interessante, porque eles falam assim, no versículo 23, tu que te glorias na lei, vocês que se gloriam na lei, desonram a Deus pela transgressão da lei? Vocês têm desonrado a Deus porque vocês têm afligido a lei? Já pararam para refletir nisso, vocês, judeus? Será que vocês não estão ferindo, desonrando a Deus da maneira como vocês têm procedido? E a minha pergunta hoje para você é, será que você não tem desonrado a Deus? Será que você conhece a Escritura, mas não está praticando? Isso é uma forma de desonrar a Deus. Se você conhece um pouco da lei e faz errado, você está desonrando a Deus. Por isso o tema desse vídeo hoje é cuidado com o seu discurso. Porque o nosso discurso, ele vai ser uma bênção ou uma pedra de tropeço que vai ser jogada em nós mesmos para a nossa condenação. Porque se você muito julga, pode ter certeza que você vai ser muito julgado. A mesma medida que você mede o outro vai ser a mesma medida que você vai ser medido. E se você derrama misericórdia pelo outro, você vai receber a misericórdia e a graça de Deus. Mas olha que interessante, quando eu digo para vocês cuidado com o discurso, olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 24.
Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ele está dizendo aqui que as pessoas que não acreditavam em Deus falavam, lá, ele não é crente em Deus, ele não acredita em Deus e faz um negócio desse. Que Deus é esse? Então, o proceder dos judeus faziam com que as pessoas que observavam dissessem assim, Deus não é com esse cara, que Deus é esse? Deus não presta, então? Será que Deus é um Deus tão ruim assim? Porque eles ensinam a palavra, guiam cegos, mas eles não conseguem ver os próprios defeitos e problemas? Você será julgado pelo seu discurso. Cuidado com a sua língua, porque você pode tropeçar nela. Isso é muito sério, gente. E eu vou abrir aqui meu coração, eu já falei assim, mais nova. Eu nunca vou perdoar uma traição. Quando eu via uma pessoa sendo traída, eu falava lá, que trouxa, que mulher idiota, que mulher burra. Eram essas as minhas palavras. E eu tive que engolir cada uma delas. Dentro do meu íntimo, o Senhor, Ele trata os soberbos. Cuidado com o seu discurso. Essa é a mensagem de hoje para você refletir sobre como você tem percebido a vida. Como é o seu discurso? O seu discurso é leve ou o seu discurso é um discurso pesado e cheio de julgamentos? Seu discurso é um discurso que gera vida ou seu discurso é um discurso que gera morte? Essa é a reflexão que eu quero deixar hoje para você. Eu vou orar para que o Senhor te dê discernimento, para que você possa ser transformado dentro de você, para que o seu discurso seja um discurso de testemunho e verdade para alcançar outras vidas e não blasfemar o nome de Deus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eis aí, Senhor, os teus filhos assistindo a mais uma palavra, aprendendo no conhecimento e na Escritura Sagrada. Deus, dai-nos discernimento no nosso falar, que o nosso discurso seja um discurso de verdade, de fidelidade, de cumprimento da Tua palavra, um discurso de amor, de graça, de misericórdia, um discurso de verdade, de honra a Ti, Pai, e que de fato possamos viver conforme a Tua Escritura. Deus, em nome de Jesus, eu oro a Ti e abençoo a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a tua vida. Que você seja cheio da presença do Senhor. Amém? Fique com Deus. Até amanhã às 22 horas para mais um vídeo aqui no meu canal.